Vamos falar agora que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, negou que ao deixar o comando da Casa Alta vai assumir um ministério do governo Lula. Pacheco afirma que quer terminar o mandato dele no Senado. A gente tem um trecho, vamos lá. Não, essa definição não existe. Eu tenho que concluir até dia 1º de fevereiro o meu mandato como presidente do Senado, fazer a eleição da mesa diretora nos primeiros dias de fevereiro, definição das comissões. Por hora, a definição é a permanência aqui no Senado, lá no meu gabinete 24, para poder servir o meu estado de Minas Gerais e servir o povo brasileiro através dessas medidas. Maria Trindade, por que há tanta especulação em torno do nome de Pacheco para um ministério de Lula? É porque é interrogação, né? Onde existe uma interrogação, onde existe uma dúvida, aí todos especulam. A situação dele é crítica em Minas Gerais. Ele foi eleito para derrotar a ex-presidente Dilma Rousseff e entenderam seus eleitores da base bolsonarista de que ele foi um traidor. Porque todos esperavam a postura dele de um adversário do PT, derrotou a Dilma Rousseff, né? E aí ele se aliou ao governo com a responsabilidade de um presidente do Congresso Nacional. Em Minas Gerais, houve a distribuição de outdoors, com a fotografia dele, traidor. E mais ali em Belo Horizonte, então a rejeição dele é muito grande. Já está precificado de que ele não se elege governador ou mesmo senador. Isso porque ele não teria o apoio total do PT e é odiado pela ala da direita, né? A disputa ao Senado lá já está sendo fechada. Eu conversei recentemente aqui com líderes do PL, e eles me disseram que o Nicolas não pode ser candidato porque não tem idade suficiente para ser senador, a Constituição exige idade mínima. Para o governo ele não vai, ele vai repetir o mandato de deputado. O deputado Domingos Dutra deve ser o candidato da área ali da direita a assumir essa vaga. São 2 vagas e as contas que me mostraram é o seguinte: todo o histórico de Minas Gerais, essa área obteve ali na faixa de 30% dos votos. E, historicamente, 22% dos votos do estado de Minas Gerais elege um senador, né? Foi o que aconteceu com o atual presidente, o Rodrigo Pacheco, do Congresso, do Senado do Congresso. Diante dessa situação, o quadro que me falam é de que ele não será candidato a nada. Ele ou fica no ministério até o final do governo, ou enfim, espera uma vaga no Supremo, mas politicamente só se ele voltasse para a Câmara e fizesse um trabalho pelo interior de Minas, porque em Belo Horizonte, tal, naquela área, naquela mancha ali da capital, ele não é eleito. Então, a dúvida sobre o futuro político dele é essa, e é muito comum aqui que deputados e senadores se deem bem no cenário nacional e não tem base política, não tem votos, né, para um voo maior. Interessante, viu, Zé? Ô, Fábio Piperno, você acha que o presidente do Senado adotou uma postura moderada demais e que, por isso, talvez não agrade tanto a parte do eleitorado? Ele é um político moderado, né? Ele, quando derrotou a presidente Dilma, ele não se elegeu com um discurso de direita radical. Ele era um moderado, ele era isso aí. E vejam, ele, hoje, ele se tornou uma figura com muito mais projeção do que naquele momento. É evidente que os eleitores de Minas Gerais, mais a direita, tenham rejeição a ele, mas também é importante frisar que nem todo o estado de Minas Gerais tem esse perfil, a ponto, inclusive, do presidente Lula ter batido o presidente Bolsonaro em Minas Gerais na última eleição, a despeito de toda a dedicação do governador Zema ao presidente Bolsonaro. Sim, mas ele, Piperno, ele não é apoiado pelo PT em Minas. Sim, Zé, mas aí que está o negócio. O PT em Minas vai apoiar quem o presidente Lula mandar, né? Agora, eu acho que o presidente Rodrigo Pacheco, ele é um nome que o presidente Lula tem na manga a se confirmar os boatos de que o ministro Barroso sairia do STF logo após o final do seu período como presidente da Suprema Corte. Existe essa expectativa e eu acho que o presidente Pacheco seria, sim,
o indicado pelo presidente Lula. O que você acha, Gani? Olha, poderia ter essa possibilidade. Agora, em cargos executivos, eu não vejo o atual presidente do Senado como uma figura popular. Não é tipicamente aquele político de esquerda, portanto, não atrai votos da esquerda. É verdade também que não tem muita rejeição em relação à esquerda e não cativou, não conquistou a direita, principalmente porque há uma percepção por parte da direita de que ele foi omisso em relação ao ativismo do Supremo. Portanto, não agradou nenhum dos lados, fica no meio do caminho, poderia talvez voltar a deputado federal ou um cargo ministro do Supremo. O que você acha, Segré? Um senador ir para deputado é somente se precisa um emprego, né? Se não consegue, porque dificilmente queira, não por uma questão de importância, não, mas senador. Estamos falando de senador, tem muitas mais regalias que um deputado. Eu continuo vendo o Pacheco no governo do Lula. Vamos ver.